de vocês aqui no chat, para que a gente possa entender a percepção do cidadão, da minha audiência, sobre o atual estado da democracia no Brasil. A partir do que você viu acerca das ações do STF nos últimos anos, vocês acham que essa matéria que eu vou botar agora na tela é verdadeira ou falsa? Eu vou dar 10 segundos para vocês responderem no chat. Supremo Tribunal Federal cancela passaporte de jornalista. Eu estou esperando vocês me responderem no chat. Pois é, vocês estão dizendo verdadeira. O fato de vocês estarem dizendo que essa matéria é verdadeira fala sobre a atual situação do Brasil. Isso porque a matéria verdadeira é essa aqui. Coloca a matéria verdadeira aí, Bruno. A ditadura da Venezuela cancela passaporte de jornalistas. E eu fiz essa brincadeira com vocês porque a verdade é que a gente não vê mais tanta diferença no quesito liberdade de expressão entre o Brasil e a Venezuela. Pelo menos em termos de liberdade de expressão, liberdade individual. Há cerca de 5 anos, se você perguntasse se uma matéria dizendo que o STF teria cancelado o passaporte de jornalistas de oposição, ninguém acreditaria. 5 aninhos. Só que agora a gente está vivendo nesses tempos bizarros. E o que diz a matéria verdadeira? Né? E por que eu trouxe isso aqui? Porque eu sempre digo, você tem um modus operandi global na esquerda em ação. A diferença é que a ditadura do Brasil, capitaneada pelo Moraes, foi muito mais rápida do que a própria ditadura da Venezuela, mais ousada. Porque a Venezuela começou agora a cancelar passaporte de jornalista, e curiosamente eu moro numa cidade com muitos venezuelanos, né? O pessoal brinca aqui chamar de Venezueston, a cidade que eu moro, e eu estava na academia, encontrei uma jornalista venezuelana, e ela estava me falando, eu comentando com ela, poxa, hoje eu vou falar de Venezuela, poxa, a gente está vendo agora essa questão de cancelamento de passaporte, que coisa horrorosa e tal. E eu virei para ela e falei assim, pô, mas eu sou do Brasil e eu tô com meu passaporte cancelado há quase 2 anos. Então, o Maduro agora, né, a gente fica, eu que morro de medo de que o Brasil vire uma Venezuela. A Venezuela é que tá vindo no Brasil. Vejam só o que diz a reportagem. A ditadura da Venezuela tomou a decisão de anular os passaportes de dezenas de jornalistas e ativistas. A informação divulgada pelo Financial Times. Essa ação, que ocorreu logo depois da reeleição do ditador Maduro, faz parte de uma repressão crescente contra os seus opositores. Segundo o grupo de direitos humanos Laboratório de Paz, com sede em Caracas, pelo menos 40 pessoas, incluindo jornalistas e defensores de direitos humanos, tiveram os passaportes cancelados absolutamente sem nenhuma explicação. E o grupo destaca que o número pode ser ainda maior. Eu não sou o único, vocês sabem que aconteceu com, acho que o Fiuza, o Constantino, o Alan, coitado, antes de todo mundo. O grupo destaca que o número real pode ser ainda maior, pois muito tem medo de denunciar. No principal aeroporto da Venezuela, autoridades confiscaram os passaportes impedindo viagens internacionais dessas pessoas. Lembrem-se, o próprio presidente Bolsonaro está com uma requisição, se eu não me engano, no STF, para poder encontrar o Donald Trump. E está sem passaporte. Quantos deputados a gente não tem com passaporte tomado? Virou uma tática comum. Rafael Uzcategui, co-diretor do Laboratório da Paz, declarou: ao contrário do assassinato ou da tortura, que tem um custo político mais alto, o governo descobriu que o cancelamento de passaportes é uma maneira eficaz de neutralizar e abafar vozes críticas com o mínimo de esforço. Então, quando eu falo que o modus operandi é o mesmo, eu estou falando sério. O Nicolás Maduro está literalmente aprendendo e utilizando, aplicando as mesmas táticas mafiosas, tática de traficante de morro, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aliás, eu tenho que parar ele. Aliás, eu vou deixar isso para o roteiro. Eu não quero chamar mais Alexandre de Moraes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tira isso a partir de agora de todos os roteiros, João. Quero nada disso. É Alexandre. Alexandre. Ministro do Supremo Tribunal Federal é uma função legítima. Eu não tenho nada contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a nação tem que ter um Supremo Tribunal Federal. Agora, isso aí, essa tática de Nicolás Maduro, que é um narcoterrorista, segundo o Departamento de Justiça americano, é tática de bandido, é tática de traficantezinho de morro. Alexandre. E essas pessoas da Venezuela, coitados, não sabiam que tinham tido passaportes cancelados até que elas chegaram ao aeroporto e tiveram os documentos confiscados. Na hora que eles estavam tentando deixar a Venezuela.
mesmo sem ter cometido crime algum. E eu, Paulo Figueiredo, jamais recebi qualquer notificação formal sobre o cancelamento do meu passaporte, nunca tive acesso ao processo em que a decisão foi tomada. A única razão pela qual eu sei que meu passaporte foi cancelado é que um informante de dentro da Polícia Federal me deu essa informação. Do contrário, poderia ter acontecido comigo exatamente o que aconteceu com os jornalistas venezuelanos, com a diferença de que no Brasil a ditadura já está mais avançada e além de ter o meu passaporte físico confiscado, eu também teria sido preso por ordem do Alexandre. Então, se você não acredita que o Brasil pode virar uma Venezuela, passe a acreditar. Eu estou dizendo a realidade, o que ocorre agora é que a Venezuela corre o risco de virar o Brasil. Já que a situação no Brasil é pior do que na Venezuela. É preciso que a gente tenha dimensão desse problema. E é claro que o Alexandre tem o papel dele, mas eu digo que isso não é criação dele. Eu mostrei ao vivo, na semana passada, a entrevista da Hillary Clinton falando sobre regular as redes sociais e implementar a censura nos Estados Unidos. Da mesma forma, é uma pauta global. O Brasil só tem sido o principal laboratório e talvez o mais ousado dos países, é onde a ditadura, travestida de democracia, está mais avançada. E por isso que serve de inspiração para o Maduro. Mas não é a única. Então, quando vocês olharem, isso é uma dica boa. Quando vocês olharem uma coisa acontecendo muito parecida em vários países, suspeitem. Porque ou os países, ou o Brasil é o líder e todo mundo está copiando o Brasil, ou o Brasil obedece ao mesmo mestre. E eu tenho mostrado sobre isso ativamente quando eu mostro o quanto que a censura do Brasil veio dos Estados Unidos. E é por isso que daqui a pouco a gente vai falar da eleição do Trump, mas é por isso que a eleição do Trump é tão importante para o Brasil. Muito mais importante que a Prefeitura de São Paulo, por incrível que pareça. Porque eu estava falando aqui de métodos de bandido, de mafioso, de bandidinho, e eu tenho que falar sobre um exemplo dessas táticas mafiosas. Vejam, por exemplo, essa matéria aqui. Vejam se ela não poderia ser da Cosa Nostra. Vamos lá. Ministros monitoram deputados que votaram a favor de pacote anti-STF. Reportagem do Globo. De quem é? Bela Megali. Bem porta-vozinha do STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote anti-STF. Os parlamentares têm sido foco especial das atenções, são aqueles com os processos em andamento na própria corte. Puta merda! É escancarado. Não tem mais vergonha. Magistrados classificam como amalucados, porque só pode ser maluco quem ousa desafiar o mafioso, o chefe do morro, né? O baiano. Os deputados magistrados classificam como amalucados os deputados que têm defendido enfaticamente a restrição dos poderes do STF, enquanto são alvos do próprio tribunal. Você está na vizinhança do baiano e você vai questionar o baiano? Os ministros do STF receberam sinalização de que apenas o projeto que limita as decisões individuais dos magistrados, aprovado na semana passada na CCJ, é que deve prosperar na Câmara. A proposta já teve o aval do Senado. A PEC que dá ao Legislativo o poder de suspender decisões do STF, do qual a gente falou longamente aqui ambas, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança na semana passada, deputado, deve ser um amalucado, não sei se ele tem processo no STF, coitado. Também teve a aprovação da CCJ na Câmara, mas os integrantes do Supremo já receberam a sinalização de que a medida não vai avançar. Como se o Supremo ficasse ali, recebendo sinalizações da Câmara, a Câmara prestasse contas ao Supremo. Além disso, os ministros avaliam que caberá à Corte dar a palavra final sobre as propostas, já que é o próprio STF que vai analisar sua constitucionalidade. E foi exatamente o que aconteceu em Israel. E aí eu volto a conectar a pauta global. Essa pauta onde o poder judiciário está usurpando poderes do parlamento, do executivo e do próprio povo é global. E um dos grandes exemplos onde isso está acontecendo é em Israel. José Múcio, não os judeus. Em Israel, no Estado de Israel. Em Israel, o que está acontecendo? Israel vive e vivia, principalmente antes da guerra com Hamas, vivia um processo de reforma do judiciário, porque o judiciário estava se intrometendo demais nas questões da nação. E uma das coisas que foi aprovada foi justamente a revisão pelo parlamento de decisões do Supremo Tribunal Federal. E foi aprovado. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal de Israel decidiu que não era inconstitucional, mas que era ilegal, que não tem Constituição em Israel. Então vejam no Brasil.
que estado que nós chegamos, os ministros do STF, porque vocês têm que entender qual é a dinâmica. Eu falo isso com lugar de fala, porque eu sei como é que opera. Os ministros do STF entrando em contato com o Globo para dar recado, para ameaçar na imprensa os deputados que votaram a favor da PEC que limita os poderes do próprio Supremo. Uma ameaça. É uma cena saída do Poderoso Chefão. Quando o Don Corleone, leiam, né, os romances do Mário Puzo, o filme é bom, mas os romances são espetaculares. E tem um episódio que o Don Corleone manda o Luca Brasi, que era um capanga, para eliminar um outro mafioso, o Soloso. O plano dá errado, em vez da máfia adversária falar discretamente ao Don Corleone que o capanga dele foi morto, eles entregam peixes na casa do Don Corleone. Quando um dos personagens pergunta o que significa, é dita uma das frases mais famosas da história do cinema. Diz o seguinte, é uma mensagem siciliana. Quer dizer que o Luca Brasi está dormindo com os peixes. Ou seja, ele foi morto e jogado ao mar. O Supremo Tribunal Federal está fazendo uma coisa análoga. Eles estão mandando uma mensagem siciliana para os deputados, abre aspas, amalucados, que resolveram cometer o crime de legislar. A mensagem siciliana entregue através do Jornal Globo é a seguinte, você vai votar contra a gente? Então nós vamos ferrar com os seus processos na corte. Que coisa de maluco! Que coisa de maluco! E não é possível que os deputados peguem uma matéria dessa e se acovardem. Porque tem muito que vai se acovardar. A chance deles é lutar, porque se render para o STF, meu amigo, no final das contas, a gente fica esperando uma salvação vinda dos americanos, e eu vou falar agora sobre a eleição americana, mas caberá a estes deputados que estão sendo ameaçados, ou aos próximos, né, daqui a 2 anos, todos eles têm que renovar o seu contrato de trabalho. E, claro, os senadores, e a população brasileira já deixou clara o que vai fazer com os senadores na próxima eleição, caberá a eles salvar o Brasil, junto com o povo. Não vem dos americanos. Agora, nós podemos ter os Estados Unidos, em vez de como grandes patrocinadores do Alexandre de Moraes, como protetores da censura, né? Lembrem da reportagem, que diz que quem ameaçou os militares, aquele que o José Múcio estava elogiando agora há pouco, para eles não questionarem o Alexandre, foi o Pentágono, Secretaria de Defesa americana, foi a CIA. Todo mundo agindo como mafioso, é ameaça velada. Política no pior grau possível. E isso precisa mudar. E a gente tem a melhor chance que a gente já teve na história para que essa mudança aconteça, e a gente vai falar bastante sobre isso a partir de agora. O que eu estou falando? Estou falando de eleições americanas naturalmente. Dessa edição, até o dia da eleição, nós vamos ter como foco absoluto do Paulo Figueiredo Show as eleições americanas. Mas eu vou falar um pouco de eleições municipais, vou continuar falando de Brasil, mas o foco do Paulo Figueiredo Show vai ser eleição americana. Então nós vamos ter agora todos esses programas. Eu vou chamar algumas pessoas muito interessantes para falar sobre Estados Unidos. Vou chamar o Rodrigo Constantino, vou chamar o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que sabe muito de política americana. Vou conversar com o Eduardo Bolsonaro. Vou falar bastante com várias personalidades sobre política americana e o que elas estão vendo para a eleição que está vindo por aí. Na véspera das eleições, nós vamos ter um Conexão América especial com a presença da queridíssima amiga Ana Paula Henkel para falar sobre o que está acontecendo. A Ana Paula concordou hoje aqui da gente fazer essa live. Ana Paula que está sendo justamente homenageada no Hall da Fama do voleibol nesse final de semana em Boston. Nós teremos no dia da eleição e no dia seguinte a apuração, se Deus quiser saber no resultado ou naquela tensão sobre o resultado, uma cobertura especial com participação de diversas personalidades dentro do estúdio, com layout interativo, tudo graças a vocês. Bom, para fazer essa cobertura que eu espero que seja obrigatória, que vai sair pelo Fio Diário, pelo Paulo Figueiredo Show, eu conto com o apoio de vocês. Você pode me apoiar com qualquer valor, você pode se tornar meu apoiador com $5 por mês, pouco mais de $5 por mês usando cupom de desconto, pode se tornar meu patrono Gold, ou você pode simplesmente agora se tornar um doador único e me apoiar
com qualquer quantia a partir de $1, ou melhor, se você quiser ainda, transferindo para mim bitcoins. O link está aqui, nessa tela que você está vendo aqui, tem até um QR Code se você quiser doar bitcoins, mas a partir de agora você pode me doar $1 se você quiser. E eu aprecio muito. Melhor de tudo é quando você se torna meu apoiador, porque a gente estabelece um vínculo, ou, acima disso, meu patrono Gold. O link está na descrição. Vamos falar sobre os números propriamente da eleição americana. Eu preciso fazer isso, porque a cobertura